nosso objetivo, então, é falar sobre concentração e quantidade de matéria. Então, nós estamos estudando na segunda série, ainda soluções, estamos já no final dela, e aí nós estamos estudando concentração em quantidade de matéria ou, como ela era conhecida antigamente, molaridade. Então, o que é isso? Concentração em quantidade de matéria ou molaridade? É a relação entre o número de mols, ou seja, quantidade de matéria, tem uma mudançazinha aqui, mas eu não vou dar ênfase nisso não, do soluto e o volume da solução em litros, certo? Então, a relação entre a quantidade de matéria do soluto, o número de mols do soluto, e o volume da solução em litros. Então, usando, a nomenclatura antiga, a molaridade você pode representar por essa letra grega, que lembra o M, tá? E ela vai ser igual o número de mols do soluto sobre o volume da solução, e esse volume da solução tem que estar em litros. Então vamos escrever o que significa cada uma dessas equações. Cada uma dessas incógnitas que compõem essa equação. Então aqui é a concentração molar, ou ainda molaridade, ou uma nomenclatura mais atualizada, concentração e quantidade de substância. Isso aqui é o número de mols, e esse aqui é o volume. Lembrando que você já estuda comigo há um tempo, sabe que quando nós utilizamos o índice 1, nós estamos falando de soluto. Quando usamos o índice 2, se tiver um 2 subscrito, nós estamos falando do solvente. E se não tiver nenhum índice, nós estamos falando de solução. Pois bem, mas aí você pode falar assim: professor, eu não faço a menor ideia do que é número de mols. O que é quantidade de substância? Eu vou dizer que o número de mols é uma relação entre a massa e a massa molar da substância. Ajudou? Não sei. Vamos ver se você ainda recorda desses conceitos? Então, M representa a quantidade de matéria, que é a grandeza, a unidade disso é mol. Isso aqui representa a massa, e isso aqui representa a massa molar. Todos esses conceitos você viu ao longo da primeira série, do primeiro ano do ensino médio. Ih, professor, estou lembrando disso não. Matava aula demais, eu cabulava aula demais, não sei nem o que você está falando. Então calma, fica tranquilo que eu vou repetir para você. Então, para calcular o número de mols do soluto, é importante que eu saiba a massa da substância e a massa molar da substância. E aí eu vou ter a quantidade de matéria, cuja unidade é o mol. Ixi, o que é mol? Vamos bater um bate-papo bem rapidinho. Ora, você pode dizer assim, vamos ver se tem entendimento do que eu vou te dizer. Se eu digo para você assim: meu querido, meu prezado aluno ou aluna, vá ali para mim e traga para mim uma dúzia de laranjas. Essa informação gera em você um conhecimento, um significado? Você sabe o que eu estou te pedindo? Uma dúzia significa quantas unidades? Muito bem.
12 unidades. Então você sabe do que nós estamos falando. E se eu digo que eu quero uma dúzia de ovos, faz sentido? Se eu te peço para comprar uma dúzia de ovos no supermercado, isso, ou ainda meia dúzia, agora está tendo, né, umas cartelinhas menores com meia dúzia. Ora, quanto vale meia dúzia? Bom, uma dúzia inteira são 12 unidades, meia dúzia é metade disso, então nós estamos falando de 6 unidades. Então, a depender do que eu te falar, você tem ideia do que você tem que buscar. E se eu digo para você que eu quero uma dúzia de uvas, faz sentido? Uma dúzia de uvas, faz sentido? De repente, se eu disser, me traga uma dúzia de caixas de uva, faz mais sentido. Então, para algumas coisas, você pode usar indiscriminadamente o termo dúzia. Uma dúzia de bananas, uma dúzia de ovos, uma dúzia de laranjas, uma dúzia de uma série de coisas. Mas tem coisa que é estranha, né? Uma coisa fica estranha. Algumas coisas ficam assim. Algumas medidas que a gente utiliza são bem mais específicas. Quer uma? Aqui em Goiás, hoje eu aprendi uma mais cedo. Eu já tinha escutado, eu só não tinha associado a quantidade. Uma mão de milho. Se você chega numa loja que vende, né, no estabelecimento comercial, se estiver aberto, está descumprindo a lei, mas que vende derivados do milho, pamonha, curau, etc. e tal, e de repente tem a espiga de milho, você fala, eu quero uma mão de milho, o comerciante desse estabelecimento entendeu a informação. E ele sabe que você está pedindo exatamente 60 espigas de milho. Isso é uma mão de milho. Porém, se você for numa empresa que distribui, por exemplo, ovos, uma distribuidora de ovos, você chega lá e fala assim, me dá uma mão de ovos. Pode ser que se o cara entender que uma mão são 60 unidades, ele vai falar, pô, então existe aquela cartela com 2 dúzias e meias, que são 30 ovos, ele está pedindo 2 dessas? Ou 3 daquelas que vêm com 20 ovos? Mas essa informação não faz muito sentido. Porque a gente usa o termo uma mão somente para milhos. Quer ver outra? Se eu falo para você, me dá uma resma, você nem precisa perguntar de quê, porque uma resma equivale a exatamente 500 unidades, mas só vale para papel. Não faz o menor sentido você chegar no estabelecimento, me dá uma resma de cervejas. 500 unidades de quê? De cerveja? Não deveria ser uma resma. Então, de novo, existem quantidades que são mais específicas, que você não deve usar para qualquer coisa. E uma delas é um mol. Um mol é uma grandeza? Não, foi, mas agora não é mais, a gente mudou. O que é grandeza? Grandeza é um número seguido de uma unidade, isso é uma grandeza, tá? Na ciência. O mol não é mais uma grandeza, virou apenas uma unidade, porque antes a grandeza chamava mol e a unidade, acredite, também. Então hoje você tem apenas, a grandeza chama-se quantidade de matéria e a unidade disso chama-se mol. E um mol foi calculado por Robert Millikan, vale 6,02 vezes 10, né? A 23ª potência em entidades. Esse número é tão grande, mas tão grande, que se você fosse contar ele a partir de agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, cálculos da quimiometria, que é a estatística aplicada à química, vão dizer que você vai gastar só 111 anos para terminar essa conta. Ixi, professor, não acredito. Se você pensar em 1, 2, 3, 4, 5, não faz sentido. Mas repare, esse número é muito grande. A hora que você estiver lá em 12 trilhões, 934 bilhões, 335 milhões, 223.327, você falou o número só, tá? Você vai ter que repetir tudo isso para falar o 328. E aí os números, quanto maior vão ficando, mais tempo você gasta para falar, tá? Para dizê-los. Por isso que cálculos vão dizer 111 anos. Não faz sentido o que eu vou dizer agora, mas se nós pegássemos essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23, em grãos de feijão, e aí todo mundo já viu um grão de feijão, não sei como a gente calcular esse volume, daríamos para cobrir todo o território do Brasil
tudo que você pensar que é Brasil pode ser coberto por feijão. E esse número ainda não acabou. E a altura dessa coluna de feijões seria só de 15 quilômetros. Nós estaríamos tudo no Brasil soterrados a 15 quilômetros, né, de feijão. Então esse número é extremamente grande. E curiosamente, em apenas 18 ml, 18 mililitros de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então toda essa grandeza, esse número enorme está dentro de um volume tão pequenininho de água. Que conclusão a gente tem? Que o átomo, que a molécula realmente são muito pequenos. Faz sentido, né? Pois bem, então o mol, você só vai usar isso para átomos, para constituintes de matéria, para moléculas, para íons. Posso usar isso para cargas? Pode, elétrons, partículas subatômicas, prótons, nêutrons, quarks, leptons, míons, gluons, até fóton. Mas fora disso, não é adequado o uso de mol, por exemplo, um mol de pessoas. Mas o mundo tem aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes. Só para você entender. 7,5 vezes 10 a nona pessoas no mundo. Bom, o coronavírus está fazendo questão de diminuir esse número, mas é aos poucos, tá? Então eu tenho 7,5 vezes 10 a nona pessoas. Olha aqui a potência elevada a 23ª. Esse número é muito maior do que isso. Então não faz sentido a gente transformar ali e calcular mol de pessoas, ok? Uma outra coisa que você precisa saber é o que é massa molar. Isso aqui é o conceito que a gente discutiu de quantidade de substância. E o que seria massa molar? Massa molar é a massa de qualquer substância que contém exatamente 6,02 vezes 10 a 23 entidades. E aí tem uma forma bem fácil de você fazer isso, bem fácil de você calcular essa massa molar, vou mostrar ela aqui para você, que vai ser, por exemplo, usando a tabela periódica. Então, se você usar a tabela periódica, você pode calcular a massa molar de qualquer substância, desde que você conheça a fórmula molecular. Quer um exemplo? Vamos começar aqui com um dos ácidos mais importantes que a gente tem na indústria, o mais consumido no mundo da indústria, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Lembrando que esses números que estão em subscrito chamam-se índices, e eles trazem a proporção entre os átomos que compõem a molécula. Então, repare, eu tenho aqui hidrogênio, enxofre e oxigênio. E aqui eu tenho 2 que multiplica 1. De onde você tirou esse 1? Esse 1 está na tabela periódica, que é um instrumento de consulta, tá? Ninguém precisa memorizar nada lá. Você tem que saber usar a tabela, mas é um instrumento de consulta. Professor, se é um instrumento de consulta, porque não tem no Enem? Porque não há necessidade, os dados da tabela são colocados na questão. Então, enxofre, eu só tenho 1, ó. Então não tem nada escrito, não tem um índice exposto, é porque é um índice 1. 1 que multiplica 32. Da onde eu tirei o 32? Da tabela periódica, tá? Nós estamos olhando a massa. Se você olhar o enxofre na tabela periódica, você vai achar 2 números, o 16 e o 32. A massa é sempre o maior número, o menor é o número de prótons, o número atômico. Esses dois foram passados. E oxigênio, que eu tenho 4, e que cada um vale 16. Então, quando você fizer essa continha, multiplicar e somar tudo no final, você vai achar 98 gramas por mol. Então, repare, o cálculo da massa molar é algo extremamente fácil, bem trivial, e você aprendeu isso no decorrer do primeiro ano, da sua primeira série do ensino médio. Professor, ainda não estou seguro, eu vou fazer mais um para te ajudar. Vamos calcular a massa molar da sacarose, C12H22O11, e vou deixar um para casa, tá? Para você fazer, vou deixar bem aqui no cantinho, ó, AgNO3, nitrato de prata, que é um sal. Vou pedir para você fazer depois com calma. Assim que você terminar o vídeo, você faz a do nitrato de prata, AgNO3. Anota ele aí no cantinho para você fazer depois, tá? Você vai procurar a tabela e consultar a massa de cada um deles. O carbono
hidrogênio e oxigênio, eu tenho quantos carbonos nós estamos vendo na molécula? Olha, esse número está em subscrito, acompanhando o carbono. Então eu tenho exatamente 12 carbonos. Se você olhar na tabela periódica, lá você vai encontrar dois valores. Você vai encontrar o 6 e o 12. O 6 e o 12. Onde o 6 é o número atômico, é o menor número, e o 12 é o número de massa. Então, você vai usar o 12. A gente está calculando massa molar. O hidrogênio, nós temos quantos? Está aqui, ó, 22 hidrogênios. E se você olhar na tabela periódica, você vai achar apenas 1 e 1. Porque o hidrogênio não tem nêutron, tá? Então o número de massa do hidrogênio é 1. E, consequentemente, o número atômico dele é 1, porque ele não tem nêutron. Tá? Então, 1. E o oxigênio, eu tenho 11 oxigênios que vai multiplicar. Se você olhar o oxigênio, você vai achar dois números, o 8 e o 16. O 8 é o número atômico, o 16 é o número de massa, que é o somatório, né? Para quem não lembra, o número de massa é prótons mais nêutrons. Você viu isso ano passado, bem no início do ano. Então, 12 vezes 12, 144. 22 vezes 1 dá 22. E 16 vezes 11, 176. Somando tudo isso, você vai achar 342 gramas a cada 1 mol. Ou seja, se eu pegar, 342 gramas de açúcar, já viram aí o pacote de 1 kg de açúcar, quase, um terço desse pacote. Então, se eu pegar um pouco mais de um terço, 342 gramas lá dentro, eu vou ter exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Tudo bem? Pois bem, sabendo disso, se eu já sei o que é massa, massa é a quantidade de matéria que eu vou medir lá na balança. A massa molar, que é essa conversão de matéria em quantidade de mols, em quantidade de substância, quantidade de matéria, eu já posso substituir naquela equação. Então, reparem que a gente pode fazer uma coisa bem interessante aqui, ó. E assim que a gente concluir esse capítulo, que eu devo terminar ele hoje, eu já vou deixar uma tarefinha postada lá no nosso canal de comunicação da escola, tá? Tem alguns alunos que estão aí reclamando que não estão conseguindo entrar. Vocês vão receber isso, entre em contato com o nosso coordenador, o Paulo, nosso coordenador pedagógico, e ele vai estar repassando para vocês, tá? Mas eu posso juntar a equação aqui, que eu vou chamar de 1, com a equação que a gente vai chamar de 2. Então, substituindo dois em 1, nós teremos, ora, o M da molaridade continua, a nossa letra grega, e isso vai ser igual ao número de mols, que eu sei que é massa dividido por massa molar, só que esse número de mols é do soluto, então aqui vai assumir M1, porque é massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, que multiplica o denominador que já está aqui embaixo, que é o volume, esse volume em litros. Legal. Então, para você não ter que fazer duas etapas, se eu te forneço a massa de um soluto, você não tem que fazer duas etapas, você pode juntar as duas equações e fazer numa só. Professor, não gostei disso, prefiro usar duas etapas, é um direito seu e está tudo certo, tá? Não tem uma forma correta. É uma ciência exata, você precisa chegar no resultado. Se ele for lógico, está tudo certo. Lembrando, isso aqui é número de mols, quantidade de substância é dado em mols, e massa dividido por massa molar é mols, e o volume é dado em litros. Então a unidade que eu espero escrever aqui, ó, é mol por litro. Tá? Vamos fazer um exercício bem rapidinho. O exercício vai dizer assim, ó, uma solução foi preparada de glicose. Glicose, pessoal,
De vez em quando tem que tomar, né? Exagera na pinga. E água suficiente para 600 mililitros de solução. Ponto, determine, né, a concentração molar. Eu vou escrever molaridade que está mais fácil. A molaridade. Bom, pois bem, vou apagar aqui as equações que estão abaixo, mas você vai usar esta equação. Número de mols dividido por volume. Enquanto eu estou apagando, você volta aí e dá uma lida, que nós já vamos fazer. Tá? É bem fácil. Então, já leram? Posso fazer? Então vamos lá. Uma solução, primeira coisa, gente, antes de eu fazer esse exercício, físico-química. Você precisa de uma boa leitura, uma boa interpretação do texto. Para você interpretar o texto, esse texto vai fazer significado, tem que ter significado para você. Então é importante você saber os conceitos, senão você está lendo, saber ler, eu sei que você sabe. Agora, para que tenha significado, você tem que conhecer os conceitos que estão por detrás dessa leitura que você está fazendo. Combinado? Não adianta eu fazer uma leitura de texto de uma coisa muito específica, de um conhecimento muito específico. Eu conheço a língua portuguesa, mas eu não conheço aquela linguagem daquela ciência. Então, quando um químico lê isso aqui, um estudante de química aplicada, ele tem ideia do que eu estou falando. Então, primeiro, quer ter sucesso nos seus estudos, na sua vida acadêmica, na sua vida como um todo, porque o sucesso da vida acadêmica vai refletir na sua vida, primeiro, precisa saber os conceitos. Porque depois você pode usar o conceito. Se você não sabe o conceito, você não sabe nem o que você está fazendo. Então, uma solução... Opa, o que é uma solução? É a união entre um soluto e um solvente. Você já sabe, soluto é o que vai ser dissolvido e o solvente é que usamos para dissolver o soluto. Você estudou isso ao longo desse bimestre. Foi preparada com 5 mols. Opa, eu tenho uma grandeza aqui, ó. Por que eu sei que eu tenho uma grandeza? Porque eu tenho um número seguido de unidade. Essa unidade é de quantidade de substância. E ele vai dizer que esses 5 mols são de quem? De glicose. Ixi, professor, mas eu não tenho certeza do que é a glicose. Mas calma. E água? Opa, água ele entregou. Nós sabemos que água é o solvente universal. Por que é o solvente universal? A gente já discutiu isso durante as nossas aulas. Água é o solvente universal porque é o solvente mais abundante, porque é o que todo mundo conhece, e o mais importante deles que o povo esquece, porque ele solubiliza, ele dissolve praticamente qualquer coisa. Basta você colocar energia potencial nele, por temperatura, aumento de pressão, ou um conjunto disso, e ele dissolve o que estiver na frente dele. Então, a água tem características de solvente, o que nos leva a crer que a glicose é o soluto. Tá? Então, número de mols do soluto, N1, vale 5 mols. Opa, já tem uma informação. Essa água foi suficiente. O que isso quer dizer suficiente? Que você não precisa se preocupar com ela. Tá? Suficiente que ela está em excesso, ela está em quantidade que você precisa. Tá? Ele não vai te falar quanto de água. Para 600 mililitros, outra grandeza, eu tenho um número seguido de uma unidade. Qual é a grandeza que utiliza como unidade o litro? Acertou! Volume. O volume usa o litro. Tudo bem que eu tenho um múltiplo aqui, mili é 1 dividido por 1000, mas tudo bem, 10 a menos 3. Mas está aqui, ó. Embora eu tenha usado o múltiplo da unidade, está aqui a unidade de litro, a unidade de volume. Então vamos anotar. O volume da solução vale 600 mililitros. E ele vai dizer, determine a molaridade. Então, calcule a molaridade. O que é molaridade? É a concentração de substância, quantidade de substância, quantidade de matéria, quantidade de mols. Então você vai usar a letra grega Mi maiúscula, tá? Para calcular quanto vai ser. Primeira coisa que você precisa fazer,
Agora que você já coletou as informações, porque você é um aluno aplicado, uma aluna aplicada, que conhece os conceitos que eu realizei durante a questão, eu acabei de ver hoje uma equação, e eu sei usar essa equação. Molaridade é número de mols do soluto sobre o volume da solução, e esse volume está em litros. Legal, tranquilo de usar. Só tem um probleminha. O volume aqui foi dado em mililitros, e o volume eu preciso calcular em litros. Então a gente precisa passar esse volume de mililitros para litro. Então eu tenho a seguinte situação. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Bom, isso aqui você sabe desde o ensino fundamental 1, tá? Se eu tenho 600 mililitros, e aí você vai usar unidade debaixo de unidade, tá? Isso aqui vai dar quantos litros? X. Isso aqui é uma regra de 3 simples. Você pode eliminar os zeros, tá? E aí eu vou ter então que X, bem fácil, você vai multiplicar cruzado, 6 vezes 1 dá 6, 10 vezes X dá 10x, o 10 já vai dividindo aqui, 6 dividido por 10, e isso dá 0,6 litros. Pronto. O que eu precisava fazer era transformar o volume de mililitros para litros. E agora nós já podemos substituir na nossa equação. Nós temos o valor da concentração em quantidade de substância? Não temos, é o que nós estamos tentando calcular. Então você vai manter esse Mi maiúsculo aqui de molaridade. Nós temos o número de mols do soluto? Sim, o número de mols do soluto vale 5 mols. Nós temos o volume da solução, porém em litros? Temos, que nós acabamos de calcular. Vale 0,6 litros. E essa molaridade vai dar quanto? 8, aproximadamente, 8,3 mols por litro, tá? Lembrando, professor, não estou lembrado como que divide esse número 5 por 0,6. Como que divide decimal? Bom, você vai igualar as vírgulas. Então aqui é 5 dividido por 0,6. Esse cara tem uma casa após a vírgula, você vai criar vírgula 0 aqui em cima. E agora você pode cortar as vírgulas, você vai dividir 50 por 6. Professor, não estou lembrando disso. Filho, fica tranquilo, viu filho? Filho e filho, fiquem tranquilos. Você viu isso no ensino fundamental 1, no 2, e vai ver agora durante o ensino médio e depois na faculdade. Isso aí não vai sair da sua vida. Precisamos aprender isso. Está com dificuldade? Aproveita que você está tendo um tempinho em casa, se organiza nos horários, assista uma videoaula lá de matemática básica, solicite a gestão da sua escola, do seu coordenador, uma aula do seu professor de matemática em matemática básica. Isso é extra, tá? Porque todos nós temos um cronograma de conteúdos a seguir. Certinho? Calculamos. Vamos fazer um outro exercício para dar uma exercitada no cérebro. Agora, lembrando que eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Uma lista de exercício que o nosso coordenador pedagógico do noturno, que é o professor Paulo, vai estar divulgando aí nas mídias oficiais de vocês. Então, na escola que vocês têm acesso. Questão 2. Vamos lá. Vamos dar uma complicadinha. Uma solução de concentração. Zero vírgula 5 mols por litro, vírgula, teve uma amostra de 100 mililitros retirada para análise. Determine
o número de mols do soluto. Bom, então, enquanto eu vou apagar, tá? Você vai lendo, tirando os dados com calma, para a gente ver o que ele está perguntando. Não isso. Pois bem, vocês já fizeram a leitura do texto, está fácil. Vamos interpretar os dados, tirar os dados mais importantes. Então diz que uma solução de concentração, ele já começa falando o quê? A concentração. Essa concentração é de quem? Da solução. E aí ele trouxe aqui uma grandeza, né? Na verdade, uma relação de grandezas. Um número. Esse aqui não está seguido por uma unidade, está seguido por duas unidades. Por isso que a gente diz relação, porque ele relaciona duas grandezas. E aí, quando você tem mol por litro, você já sabe que você está representando a molaridade, esse Mi maiúsculo, uma letra grega, que vale 0,5 mols por litro. Teve uma amostra de 100 ml retirada. Olha aqui outra grandeza, ó. Bom, a gente já discutiu no exercício anterior. Se tem mililitros, mili é um fator de multiplicação de uma grandeza, e essa unidade, litros é uma unidade de qual grandeza? Volume, muito bem. Então eu tenho um volume, e esse volume vale 100 mililitros. Obviamente que ele está falando da solução que foi retirada para análise, para determinar alguma coisa, né? Determina o número de mols do soluto. Ele falou quem que é o soluto? Se é sal, se é açúcar, se é ácido? Não, ele não falou, mas também não interessa, só perguntou, determina o número de mols. Então vamos fazer o que ele pediu. Número de mols do soluto, M1. Então, uma big interrogação aí, que é isso que nós queremos calcular. Tá? Como eu disse, primeira coisa para resolver um exercício disso, você precisa conhecer os conceitos. Porque senão você vai ler, reler, ler de novo e está parecendo que está lendo um texto em chinês ou em grego. A questão é que tem que ter significado. Para ter significado você precisa dominar os conceitos. Tenho insistido isso com vocês desde o início do ano. Então, se nós sabemos os conceitos, a gente conseguiu fazer uma leitura, e essa leitura tem para nós significado. Molaridade, 0,5 mol por litro. Volume, 100 mililitros. Número de mols é o que nós queremos saber. Aí tem um detalhezinho ali. Observe, a concentração está em 0,5 mols por litro. Você já sabe que esse volume tem que estar em litro. E esse volume está em mililitros. Então, mãos à obra, já sabemos o que fazer. E eu já expliquei para vocês. Primeira coisa que você precisa saber, conceitos. Você está estudando. Segunda coisa, aí você vai conseguir fazer a interpretação de texto. E a terceira e última coisa para fazer, e se dá bem físico-química nesse ano, é saber matemática básica, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A equação que você vai usar é molaridade, é número de mols sobre o volume em litros da solução. Como você sabe, o volume tem que estar em litros, aqui está em mililitros. Como que eu passo de ml para litros? Ah, professor, divide por 100, multiplica por 100, para você não ficar em dúvida. Para não parar uma dúvida sobre o seu coraçãozinho, lembre-se que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Esse é o conceito. Se você lembra o conceito, se você memoriza e aprende o conceito, acabou. O resto sai qualquer coisa aí. 100 mililitros. Opa, eu sei calcular e eu não preciso ficar gravando se é divide, se é... Vou fazer aqui agora. Bom, unidade de baixa unidade, mililitro de baixa unidade, mililitros debaixo de mililitros. Aqui eu vou colocar X. Você pode cancelar 2 zeros. Multiplica cruzado, 10x é igual a 1, x é igual a 1 dividido por 10. Se você fizer essa continha, você vai achar 0,1
litros. Ok? Professor, não sei como você fez essa conta. Então, já sabe, buscar no YouTube matemática básica. Se mesmo assim não deu certo, meu filho, não se envergonhe. Você tem os meus canais, faz pergunta aí para mim, eu resolvo, eu calculo com você, eu te ensino. Eu estou aqui para compartilhar o conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o valor da molaridade? Tenho, vale 0,5 mols por litro. Então já vou substituir o valor aqui, 0,5. Eu tenho o valor do número de mols do soluto? Não, olha que a big interrogação é exatamente isso que nós queremos. Então, N1. Eu tenho o valor do volume? Cadê o volume? Cadê o volume? Tenho. 100 ml. Opa! Nós já calculamos, né? 0,1 litros. E agora você vai resolver como? Ah, professor, esse 0,1 está dividindo, pode ir para o outro lado, realizando a operação inversa da divisão, que é a multiplicação? Pode, você está aplicando a propriedade da igualdade. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, na verdade, eu vou multiplicar 0,1 do lado, 0,1 do outro. Ou ainda, multiplica cruzado, vai dar na mesma. Aqui tem um 1 que você não está vendo, estava aqui escondidinho, que não precisa aparecer. N1 vezes 1 dá N1, é igual a 0,5 vezes 0,1. E esse N1 vai dar 0,05 mols. De quê? Do soluto. Eu não sei o que é o soluto, o exercício não falou. Pronto, ele pediu isso, tá aí o exercício. Tá? Resolvemos. Se fosse o exercício de marcar, é só procurar o item e marcar. Fácil, né? Ainda faltam uns 9, 6, 7 minutinhos até a gente fazer mais um. Vamos fazer mais um que vai dar tudo certo. Pode apagar? Pode, né? Essa é a força do ar. Não preocupa não. Eu esqueço, tem hora que eu estou aqui só com o meu produtor e vocês não estão aqui comigo. Faz parte. Afinal de contas, são mais de 20 anos dando aula, a gente cria esse vício, né? De perguntar isso para vocês. Questão de número 3 hoje, ó. Uma solução foi preparada com 130 gramas de sal de cozinha e água suficiente para, vamos colocar aqui 630, vamos trabalhar com os números diferentes, mililitros de solução. Calcule a molaridade. É isso que nós queremos. Então, enquanto eu vou apagando o resto aqui da resolução, tá? Bom, então vamos fazer a leitura do texto e extrair os dados que nos são interessantes. Vai dizer que uma solução foi preparada, olha aqui, ó, esse aqui, ó, o número seguido de unidades. Se eu tenho um número seguido de unidade, eu tenho uma grandeza, 130 gramas. De quê? Sal de cozinha. Ele falou que sal de cozinha, presta bastante atenção. Sal de cozinha vai ser dissolvido ou ele vai dissolver alguma coisa? Vai ser dissolvido. E quem é dissolvido é o soluto. Lembrando então que a água vai dissolver o sal de cozinha. Então a água tem a função de um solvente. Então a massa do soluto M1. Por que eu sei que é massa? Porque a unidade que está aqui da nossa grandeza é gramas. E a unidade grama é unidade de massa. Então massa do soluto 130 gramas. E água suficiente, eu já expliquei, quando ele usa o termo suficiente, ele está dizendo que você não tem que se preocupar com a água, para 630 mililitros de solução. Então, mililitros você já está bem habituado, é uma grandeza. Aqui eu tenho uma grandeza, eu tenho um número seguido de unidade, a unidade
litros é de volume. Então, o volume aqui é da solução, 630 mililitros. Calcule a concentração molar, molaridade, esse Mi maiúsculo, tá? Professor, Mi, isso é um M? Não, meu filho, isso é uma letra grega, chama Mi. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, calcular a massa molar do NaCl. Porque, olha, eu tenho massa. Qual a equação que eu vou usar aqui? Ó, espia aqui. Molaridade é massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume em litros da solução. A gente já sabe qual é a equação utilizar. Só que para usar essa equação, uma vez que eu tenho a massa do soluto, eu preciso calcular a massa molar do soluto. Mas qual é o meu soluto? Meu soluto é o sal de cozinha. Ih, professor, lascou, não lembro o que é sal de cozinha. Sal de cozinha é o cloreto de sódio. Sal de cozinha é o cloreto de sódio, cuja unidade formal, cuja fórmula é NaCl, um sódio e um cloro. Então, se você for calcular a massa desse, eu tenho só o sódio e eu tenho só um cloro. Então está aqui as quantidades, 1. A massa do sódio é 23 e a massa do cloro é 35 aproximadamente, 0,5, tá? Pode fazer conta com 35,5. Então você vai obter, na hora que você fizer essa soma, você vai obter 58,5 gramas por mol. Agora sim, olha que legal. Nós temos também a massa molar, que a gente já aprendeu no início da aula, que vale 58,5 gramas por mol. Pois bem, agora basta substituir essas grandezas aqui na equação. Nós temos o valor do M da molaridade? Não, que é exatamente o que nós estamos procurando. Então está aqui. Nós temos o valor da massa do soluto? Temos, que vale 130 gramas. Nós temos o valor da massa molar do soluto? Temos, acabamos de calcular, está aqui separadinho no cantinho. 58,5 vezes o volume. Só que o volume tem que estar em litros, o nosso está em mililitros. Então, é importante que você faça a substituição, que 1 litro, a transformação, perdão, 1 litro vale 1000 ml, você já sabe. Como você tem 630 ml, você vai ter aqui um X qualquer. Podemos cancelar um zero aqui com um zero aqui. E eu vou ter que 100x é igual a 63. E esse x vai dar 0,63 litros. Tá? É só dividir 63 por 100 para 0,63. Com um pouquinho de conta, você vai achar aí, ó, tem uma multiplicação para fazer, o total deu quanto? 130 dividido por 58,5 é 0,63. 3, aproximadamente, 3,5. O que, gente? Mol por litro, porque a unidade de concentração e quantidade de substância é mol por litro. Gente, um beijo no coração, foi um prazer tê-los aqui e até a nossa próxima aula. Até mais.